Olá, turminha do 5º ano. Vamos começar a nossa aula de hoje acreditando, confiando e agradecendo. É assim que devemos começar o nosso dia, certo de que em todo tempo Deus se faz presente em nós, certo? Então vamos começar a nossa aula de geografia de hoje. Estaremos estudando o módulo 4 de vocês. Peguem o livro de vocês, o módulo 4, e vamos começar a nossa aula. Então, meus amores, acompanhem com a tia aí na página 292 do módulo 4 de vocês, certo? Como nós estudamos lá na primeira unidade, o território brasileiro é composto por 26 estados e o Distrito Federal, formando assim as 27 unidades federativas brasileiras, certo? Aí no mapa que está aparecendo para vocês, vocês estão observando aí que temos a região Noroeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vocês podem estar estranhando, tia, mas não existe essa região Noroeste. Não, atualmente não existe, certo? Atualmente as regiões brasileiras são Norte, que é essa parte onde está aparecendo aí, Noroeste e Norte, temos aí a região Norte, certo? A região Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, vejam só, a primeira proposta de divisão regional do Brasil surgiu em 1913 para ser utilizado no ensino de geografia. Os critérios utilizados para esse processo foram apenas aspectos físicos, clima, vegetação e relevo. Dividiu o país em 5 regiões: setentrional, norte-oriental, oriental e meridional, certo? Então, vocês podem estar observando aí também uma outra forma de divisão regional do Brasil que surgiu lá no ano de 1913. Em 1940, o IBGE, estão lembrados que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, elaborou uma nova proposta de divisão para o país, que além dos aspectos físicos, levou em consideração aspectos socioeconômicos. A região norte era composta pelos estados de Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o território do Acre. Goiás e Mato Grosso formavam, com Minas Gerais, a região centro. Bahia, Sergipe e Espírito Santo formavam a região leste. O Nordeste era composto por Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Observem que aí, que o nosso estado, de acordo com a divisão regional lá no ano de 1940, o estado de Sergipe, ele fazia parte da região leste, certo? Vejam só, os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região sul. No ano de 1970, o Brasil ganhou o desenho regional atual. Nasceu o Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro, sendo agrupados a Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste recebeu Bahia e Sergipe, e todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertencia ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de Mato Grosso do Sul. Então, vejam só, crianças, a divisão regional atual do nosso país, certo? Em 5 regiões, ela foi feita no ano de 1970, certo? No ano de 1990, vejam só, com as mudanças que aconteceram na Constituição de 88, ficou definida a divisão brasileira que permanece até os dias atuais. O estado do Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás e incorporado à região norte. Roraima, Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos. Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi incorporado a Pernambuco. Vejam só, a tia contou para vocês aí um pouco da história de como foi feita a divisão regional do nosso país. Observem aí agora o mapa da divisão regional do Brasil, certo? Atualmente, esse mapa aí é do ano de 2018, está no livro de vocês, na página 292. Vocês podem estar observando aí a região norte, que está de verde, nordeste laranja,
centro-oeste a parte pintada de amarelo, o sudeste de lilás e a região sul está pintado de rosa, certo? A região que nós moramos, a região nordeste, ela faz limite com quais outras regiões do Brasil? Quais vocês acham que quais são as regiões que se limitam, que fazem fronteira com a região nordeste? Então, nós temos aí a região norte, a região centro-oeste e a região sudeste, certo? Observem aqui, ó. Nós temos aqui a região nordeste, que faz fronteira com a região norte, centro-oeste e sudeste, ok? Qual região ocupa a menor área do território brasileiro? Observando o mapa, qual é a região brasileira que ocupa a menor parte do território? Nós temos a região sul, certo? Observe que a região sul é a região menor no nosso mapa, certo? Então, a região sul é a que ocupa o menor espaço, a menor área do território brasileiro. E quais são os estados que fazem parte da região sudeste? Essa é fácil, tenho certeza que vocês já sabem. Quais são os estados que fazem parte da região sudeste? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Certo, turma? Então, vejam só. Aí nós temos o mapa regional do Brasil, que nós temos 5 regiões. E qual dessas regiões é a que possui maior número de estados? A região brasileira que tem o maior número de estados é a nossa região, a região Nordeste, que possui 9 estados. Então, vejam só, crianças. E como é que uma região ela é definida? Então, vejam só. Os territórios, geralmente, apresentam áreas com aspectos em comum. Essas semelhanças podem estar relacionadas às características naturais, atividades econômicas ou particularidades culturais e sociais. Uma região pode ser definida agrupando-se áreas que apresentam um ou mais aspectos semelhantes, certo? Então, as regiões elas são definidas de acordo com as semelhanças entre as características naturais, as atividades econômicas que são desenvolvidas na região e também de acordo com a cultura e as particularidades sociais de cada região, certo? Assim, agrupando essas características é que são divididas as regiões. Aí vocês podem estar observando o mapa de Santa Catarina, a região do Vale Europeu, certo? É uma região formada por 19 municípios do estado de Santa Catarina. Essa região ela é delimitada com base na herança cultural dos colonizadores europeus, alemães, italianos, austríacos, poloneses e portugueses. Ou seja, essa divisão regional aí, ela foi feita de acordo com os aspectos culturais da região, certo? Aí, nesse primeiro mapa que vocês observam no livro de vocês, essa divisão foi feita de acordo com os aspectos culturais de cada região. Já nesse outro mapa, certo? Foram considerados os aspectos naturais para definir a região. Vejam só. Aí é um mapa do mundo, formação da vegetação nativa. Considerando as áreas onde predomina um tipo de formação vegetal nativa, são delimitadas as regiões de vegetação natural do mundo. Essa é a legenda que aparece aí ao lado do mapa, certo? Então, são 2 mapas diferentes, que são caracterizados por regiões, certo? As regiões de Santa Catarina e a região da formação vegetal nativa, que é representado nesses 2 mapas que tem no livro de vocês, na página 293, onde no primeiro mapa, o mapa A, ele considerou os aspectos culturais e no mapa B foram considerados os aspectos naturais para definir a região, certo? Como a tia falou, a região ela é definida de acordo com as semelhanças entre os aspectos culturais e sociais ou também de acordo com os aspectos naturais. Então, vejam só, crianças, acabamos de estudar, de relembrar a divisão regional do nosso país, né? Pois estudamos também sobre isso lá na primeira unidade. Vamos ver agora a integração do território brasileiro, ou seja, como é que uma região se integra à outra. Acompanhe com a tia aí a leitura no módulo 4, página 296.
as diferentes regiões do nosso país estão integradas pelos meios de transporte e de comunicação. Então, nesse primeiro parágrafo aí, vocês já observam de qual é a maneira que é feita a integração entre as regiões brasileiras, certo? Entre as regiões do território brasileiro, através de quê? Dos meios de transporte e de comunicação. Isso vocês podem estar grifando no livro de vocês, certo? Eles integradas pelos meios de transporte e de comunicação. Seguindo a leitura. As rodovias são as principais vias que estabelecem ligações entre diferentes lugares do país. Outra informação importante, se a tia perguntar para vocês por onde é feito principalmente as ligações, ou seja, a integração do território brasileiro, é feito pelas rodovias ou pelo mar, de acordo com os transportes marítimos ou terrestres. Qual seria a resposta? As rodovias. Então, vocês podem estar marcando aí. As rodovias são as principais vias que estabelecem ligações entre diferentes lugares do país, certo? Pois, por meio delas, ocorre a maior parte dos transportes de mercadorias e de pessoas entre os municípios, estados e regiões brasileiras. Aí vocês observam na fotografia uma rodovia, certo? Mostrando o fluxo de caminhões e outros automóveis transportando pessoas e mercadorias em um trecho da rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, São Paulo. Então, vejam só. Embora o Brasil seja o país com numerosos e extensos rios navegáveis, essa via de transporte é menos utilizada, assim como as ferrovias e as vias aéreas, certo? Então, não é só através das rodovias que é feita a integração de pessoas e de mercadorias entre várias áreas do território brasileiro. A maior parte é pelas rodovias, mas também nós podemos utilizar os rios, certo? As ferrovias e também as vias aéreas. Vejamos agora sobre os meios de comunicação. Eles também têm um importante papel na integração do território brasileiro, como o uso de antenas parabólicas e as transmissões via satélite, ampliando o alcance dos meios de comunicação de massa, como a televisão e o rádio pelo país. O telefone e a internet também têm ampliado a comunicação entre as pessoas. Com certeza vocês podem perceber que o telefone, e principalmente agora com o uso da internet, nós podemos nos comunicar com pessoas de diferentes locais, não só do nosso estado, da nossa cidade, como também de qualquer território, de qualquer área do território brasileiro, assim como também podemos nos comunicar através da internet ou do telefone com pessoas que estejam em alguma outra parte do território mundial, certo? Então, os meios de comunicação, eles também são importantes para fazer a integração entre as pessoas do território. Então, crianças, vamos ver agora aí os meios de transporte e comunicação ao longo do tempo, certo? Eles passaram por muitas transformações ao longo das últimas décadas e promoveram, consequentemente, mudanças no modo de locomoção e comunicação das pessoas. Vocês estão observando aí duas imagens. Nós temos um navio, certo? E temos também aí ao lado um avião. São dois tipos de transporte que são utilizados. O navio geralmente é utilizado mais para transportar cargas, mas também temos aqueles grandes navios que são feitos para fazer passeios turísticos, que são os iates, né? Aqueles iates bem chiques que são feitos para fazer passeios turísticos. E temos ao lado um avião, que é utilizado também para transporte de cargas, mas também utilizado para o transporte de pessoas, certo? Os meios de transporte mais modernos e com maior capacidade de deslocamento são quem? Os aviões e os navios, certo? Por isso que a tia colocou essas duas imagens aí, porque o navio e o avião são os meios de transporte que têm a maior capacidade de deslocamento atualmente, ok? Vejamos agora em relação aos meios de comunicação. Vocês podem estar observando aí na imagem, certo? Na primeira imagem, que é a imagem que vocês encontram aí no livro de vocês, tem a imagem dos orelhões, que são poucos utilizados e muitos são destruídos por atos de vandalismo aqui no Brasil, certo? Então, aí é um meio de comunicação que
no passado, ele era bastante utilizado, certo? E ao lado aí, vocês estão observando que no meio tem uma antena, certo? Como vamos dizer que é uma antena de transmissão. E temos vários outros aparelhos de comunicação aí. Temos o celular, o tablet, temos a câmera digital, temos um computador, certo? Que são meios de comunicação mais atuais, ok? Que vocês vão dizer, tia, mas esse celular é muito antigo. Eu sei que esse celular da imagem, ele é antigo, lógico, mas está só apenas representando a evolução dos meios de comunicação com o passar dos anos, certo? Para vocês, o celular é coisa do outro mundo, vamos dizer, está o auge. Mas no futuro, e mesmo esses celulares mais modernos que vocês têm aí em casa, eles vão ser ultrapassados, certo? Então, com o passar do tempo, tanto os meios de transporte como os meios de comunicação, eles vão evoluindo. E o que nós utilizamos atualmente vão se parecer com esse aí, agora que está aparecendo na imagem para vocês, que vocês acham antigo. Mas quando vocês chegarem lá, a fase adulta de vocês, com certeza o aparelho que vocês têm hoje, que é considerado de última geração, será um aparelho também antigo. Então, vamos relembrar o que estudamos hoje. Vejam só. Vimos que o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 regiões, certo? Que são elas: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e região sul. Dentre elas, qual é que ocupa menor espaço do território? Temos a região sul. E a que tem o maior número de estados? A região nordeste. Então, vejam, e vimos também que uma região pode ser definida pelo agrupamento de áreas que apresentam um ou mais aspectos semelhantes, como naturais, culturais ou sociais. Vimos que as regiões do Brasil estão integradas pelos meios de transporte e comunicação, principalmente pelas rodovias e por meios de comunicação, como televisão, telefone e internet. Então, turminha, espero que tenham compreendido o conteúdo de hoje, certo? Retomem ao conteúdo no livro de vocês, leiam, lembrem sempre de estar grifando as partes importantes, que assim facilita o estudo de vocês. Lembrando sempre de consagrar ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, tudo que vocês forem fazer na hora de estudar, na hora de brincar, na hora de lanchar, estejam sempre dando graças e consagrando tudo que vocês fizerem na vida de vocês a Deus, pois assim tudo dará certo, certo? Então vamos para a nossa agenda. Então, turminha, a agenda de hoje, módulo 4, não esqueçam, módulo 4, nas páginas 295 e 298. Fiquem com Deus e até a próxima aula.